porque talvez o medo esteja tomando a decisão por você. Por isso que eu falei, a vida é feita de oportunidade. Pasmem vocês, eu já fui regente. Pô, então, outro podcast a gente conversa sobre isso. Oportunidade. Fala, Madeb Ferraz, nós estamos aqui no nosso primeiro UmaCast. Sim, esse projeto que nasceu no coração de Deus está se concretizando hoje aqui nessa mesa. Nós chegamos aqui nesse estúdio, estamos com os nossos corações palpitando de tanta alegria. E esse projeto UmaCast, ele nasceu para levar conhecimento, uma fonte segura para você, para sua casa, para que a gente possa crescer juntos. No programa de hoje, nós vamos falar sobre oportunidades. E nós trouxemos um convidado mais que especial. Ele está aqui, vocês já devem saber quem é, mas eu vou fazer as devidas apresentações, tá? Ele que é um servo do Deus Altíssimo, casado com a nossa querida irmã Célia. Beijo, irmã Célia. Célia Soares da Silva Chaves. Pai do André, Aline, Ariane, Alisson. Tudo com a letra A, né, professor? E uma filha do coração chamada Rosângela. Você aqui, Rosângela. Avô de 5 netas e 1 neto. Total de 6. Ele já foi líder de jovens, professor da EBD, líder de visita em hospitais, músico, regente de coral, pastor de várias igrejas locais. Em 2019, assumiu o primeiro setor, o de número 36, Vila Rio Branco. Pai do Senhor, nossos irmãos aí de Vila Rio Branco. No setor 19, em Guarulhos, pastoreou 7 igrejas, sendo que na última, ele permaneceu durante 9 anos e 7 meses na mesma igreja. E atualmente, ele é pastor setorial no setor 27. Setor mais lindo do nosso ministério. Quem concorda, coloca aí nos comentários. Ferraz de Vasconcelos, pastor Aparecido César Chaves. Que honra, Pai do Senhor, pastor. Que prazer receber o senhor aqui. É motivo de muita honra ter o senhor aqui conosco. Para mim também, Bianca, viu? Acho que você treinou bastante no espelho. Você começou muito bem, viu? Mas eu não vim nessa missão sozinha, não. Eu trouxe os nossos líderes da Umadeb. Então está conosco aqui o nosso pastor Júnior. Pastor Júnior, Pai do Senhor. Pai do Senhor, Pai do Senhor, pastor Aparecido. Amém. É um prazer ter o senhor aqui conosco neste início de projeto, a qual o senhor tem nos apoiado. Então, nada melhor do que o senhor, sendo o nosso pastor, está conosco dando esse pontapé inicial neste trabalho. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Também está conosco nosso líder, Ítalo Maxwell. Esposa, E meu esposo. Amém, Pai do Senhor a todos. Pastor Aparecido, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para nós é uma honra enorme tê-lo aqui conosco nesse início de programa. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre oportunidades. E a nossa mídia, que inclusive, gente, não sei se vocês repararam, mas a gente tá muito chique. Meu Deus, tem que tomar um A gente copo tá aqui. muito chique. A palavra que define a nossa mídia é excelência. Eu tenho aprendido muito com elas. Missão dada é missão cumprida para elas. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre oportunidades. A nossa mídia preparou um vídeo falando um pouco sobre oportunidade com algumas pessoas sendo entrevistadas. Vamos ouvir o que essas pessoas disseram sobre oportunidades? Paz do Senhor, pastor Erison, você se arrepende de alguma oportunidade perdida e por qual motivo você deixou essa oportunidade passar? Graça e paz, verdadeiramente oportunidade não se perde. E me arrependo sim ao longo da minha vida de ter perdido algumas oportunidades por falta de direção de Deus. Maior que a oportunidade é a direção de Deus. Tenha a direção que você nunca vai perder as oportunidades e o nome dele vai ser glorificado. Amém. Davi, Paz do Senhor, qual foi a melhor oportunidade que você já aproveitou na sua vida? Eu acho que, Pai do Senhor Jesus, primeiramente, né? Eu acho que a melhor oportunidade que eu aproveitei na minha vida foi no ano de 2024, assim que eu voltei para Jesus, inclusive no evento da Umadeb. Eu lembro que no meu quarto, assim que eu voltei para Jesus, eu lendo a Bíblia,
e veio muito no meu coração de pedir uma oportunidade para falar um pouco de Deus. E eu lembro que eu nunca tinha falado nada de Bíblia, de Deus exposto nada numa igreja. E eu peguei, mandei mensagem pro líder e falei, eu quero uma saudação para falar alguma coisa, eu nunca tinha falado nada. E eu acho que foi uma oportunidade que Deus colocou no meu coração e que abriu portas assim, eu continuei mergulhando e aprendendo da palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, o pastor Erison é o pastor que ministrou na nossa Santa Ceia. E ele falou sobre oportunidades perdidas, né, Júnior? E ele fala que ele atribuiu que a oportunidade perdidas faltou um direcionamento de Deus. E o nosso jovem Davi, que congrega lá no Jardim TV, pastoreado pelo nosso pastor Felipe Matos, que além de pastor também é professor da nossa querida FAESP. Pastor, a Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que não aproveitaram a oportunidade. E eu já quero começar assim. O que o senhor tem a falar sobre oportunidades perdidas? Primeiramente, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e quero parabenizá-los, né? O evangelista Júnior, que é o coordenador da UMADEB do nosso setor 27. Deus abençoe, Júnior. Amém, pastor. Um amigo, viu, Júnior? Você é Amém. meu amigo. Não sei se você, não sei Que se privilégio, viu? tem o mesmo feedback, né? Também quero agradecer a Deus pela vida do Ítalo, né? Que chegou recentemente para somar juntamente com o Júnior. E tem feito assim um excelente trabalho. E na realidade eu percebo que vocês não são líderes nominais, né? Vocês lideram com o coração, né? E a gente percebe isso pela entrega de vocês, né? Vocês têm aquele senso de pertencimento e a gente observa isso e disso vem os resultados positivos. Nós estamos vendo uma mocidade avivada, uma mocidade envolvida, né? A gente percebe que eles têm assim um prazer de estar trabalhando, né? Então eu estou muito feliz com vocês, né? E com a respectiva esposa daqui, a Bianca, que treinou bastante no espelho. Treinou bastante, pastor. Entrou de uma forma brilhante aí para fazer as apresentações, né? E, na realidade, eu até propus para vocês, nesse primeiro MaCast aí, trabalhasse essa questão de oportunidade, porque é um tema que eu tenho pensado bastante ultimamente. Na realidade, as oportunidades, elas aparecem, né? E à medida que você abraça as oportunidades, ela vai definindo o seu futuro, né? E tem um texto que eu gosto muito de Eclesiastes, capítulo 3 e verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há todo um propósito de Deus debaixo do sol, tá? Então, eu creio que Deus é aquele que mais franquia as oportunidades para nós, né? Principalmente no reino espiritual e também de uma forma secular também, porque as oportunidades vêm, não é só de forma da igreja, né? No contexto de igreja, mas também no contexto fora da igreja, né? Secular, né? Então, não está só vinculado à eclésia, à igreja. Isso, a vida toda, né? Todos os dias. Né? Eu sempre costumo dizer que a vida é feita de oportunidades. Sim. A partir do momento que você levanta de manhã, você tem oportunidade. Você começa, as oportunidades já começam, né? E é importante a gente entender e definir essa palavra, né? E até dando uma olhadinha, numa estudada, e é uma palavra latina, ela vem do latim, oportunos, que tem a ver com a questão marítima, né? Pensa num navio que é levado à vela, né? Movido à vela. Então o navio está, enquanto ele não sobe a vela, ele não consegue ir para o destino dele, né? Ele não consegue correr, não consegue navegar no rio ou no mar. E, na realidade, o que ele espera para navegar? Ele está parado, ele espera vento. Ele espera o vento. Porém, o vento, às vezes, vem de um lado que não é interessante para ele. Ele espera o vento vir do lado interessante para ele. Agora, quando o vento vem da forma que ele precisa, do lado que ele precisa fazer uma coisa, ele precisa levantar a vela. E a partir do momento que ele levanta a vela, ele começa a navegar. Então, esse termo, oportunos, ele veio justamente há muitos anos atrás da questão da navegação, né?
Então, na realidade, muitos ventos, muitos ventos aparecem para nós. Deus prepara muitos ventos para nós, né? E às vezes nós não entendemos aquele momento, o que fazer com aquele vento. E às vezes até uma forma negativa, ele começa a ter negativo, mas depois ele encaminha para o lado positivo, né? Então, é basicamente isso, é esse termo, né? Então, é um tempo determinado de Deus, eu penso até que é o kairós de Deus, né? É o kairós de Deus para que você vá em rumo do teu propósito, né? Porque os propósitos de Deus, eles são maiores do que os nossos, né? Tem um hino que diz que os sonhos de Deus, e Deus tem o melhor para nós, né? Sim. Deus tem o melhor para nós, né? Perfeito, perfeito. Tá bom? É uma definição interessantíssima. Eu mesmo não conhecia essa etimologia da palavra oportunidade. A palavra etimologia mesmo. E fiquei impressionado, de fato, com toda essa definição. É isso, pastor. Então, sobre as oportunidades que vão surgindo ao longo da nossa trajetória, tanto na igreja, também como na nossa vida secular, na vida profissional, dentro de todo esse contexto, desse bojo da nossa vida, muitas oportunidades, tem muitas pessoas que não conseguem aproveitar esse vento favorável. E nesse sentido, o senhor atribui ao quê? Por que as pessoas não conseguem aproveitar esse vento favorável e deixar essa oportunidade passar? Na realidade, eu já até falei sobre isso aqui, eu acho que muitas das vezes é o medo, né? O receio de abraçar essa oportunidade, porque na realidade a oportunidade vem e ela tem o seu alcance, né? E às vezes, para que você alcance, ele tem um processo, tá? Tem um processo. E às vezes nem todos estão dispostos a pagar o preço do processo, né? Então, a gente fala, hoje fala muito de processo, né? E na realidade, eu sempre costumo dizer, né, que Deus, ele investe em nós no processo. Então, existe um texto, quando passares pelas águas, né, estarei contigo. Então, na realidade, você precisa passar. Você precisa entrar num processo, né, para alcançar. É uma oportunidade que Deus está te dando e você vai alcançar o objetivo a qual Deus tem para você, que é sempre o crescimento, né? O processo, ele te traz muito crescimento. E muitas pessoas, eles querem alcançar o objetivo, porém, eles abortam o processo, né? Então, isso leva alguém a não alcançar a oportunidade, o objetivo, né, que Deus tem para a vida dele. Assim. Deus. Isso é interessante, né, pastor? E assim, a gente vê principalmente a juventude, por isso que é um tema muito oportuno, né? Porque questão de oportunidade, então na juventude, naquela fase ali onde o jovem está saindo em busca do seu primeiro emprego, primeira faculdade, né? Então, muitas das vezes surgem algumas oportunidades. E tem algumas dessas oportunidades que acabam sendo mal aproveitadas, né? O que o senhor atribui essa questão? Na realidade, assim, o que eu vejo? Existe oportunidades perdidas, tá? Como é que eu vou definir isso aqui de uma forma bem clara? Você está precisando de emprego, você está desempregado, tá? Aí você vê o anúncio no jornal, você se prepara até para ir na empresa, né? Hoje é um pouco diferente, mas você vai lá, você se prepara para ir na empresa em busca dessa oportunidade de emprego. Sim. Porém, de repente, você chega no local e você olha lá, a vaga já foi ocupada. Então, você não teve culpa nenhuma. Você até se interessou, você tem até um currículo interessante para aquela empresa, porém, chegou lá e a vaga já foi preenchida. Tá? Então, você não tem culpa dessa. Agora, existe a oportunidade mal aproveitada. Como é que eu posso exemplificar isso? Você precisa do emprego. A vaga está lá, na empresa. Você vai, você preenche a ficha e passa por todos os processos, entrevista e tudo mais. E, de repente, você menos espera, você está dentro. Né? Sempre tem aquela celebração. Né? Começa bem, empolgado, né? Feliz. Os 3 primeiros meses de experiência. E se for cristão, às vezes tem um voto que fez por trás. Primeiro salário eu vou entregar na igreja, né? Não tem esse negócio. Culto de ação de graça. Culto de ação de graça, tudo. E você começa bem, chegando no horário, na empresa, né? Se dedica, dá o máximo, né? Você se potencializa.
e você faz mais até do que a empresa precisa, né? Precisa de hora extra, você faz hora extra, né? Enfim, de repente, passa-se um tempo, né? Vai lá, 3 meses passou, e de repente você começa a negligenciar, tá? Você começa a chegar atrasado, de repente você não cumprir as metas. você não cumpre as metas, você já não tem aquela mesma dedicação que você tinha. E Aquele senso, né, pastor? Quando o senhor chegou no setor, o senhor usou uma palavra que me marcou, aquele senso de pertencimento. Eu então, uso isso aí até com os meninos que trabalham comigo, o senso de pertencimento. Acaba perdendo, né, no decorrer do né? tempo. Exatamente, Júnior, você falou tudo. E às vezes porque o senso de pertencimento, ele te dá, é quando você se dedica. Como eu já falei aqui, que vocês têm esse senso de pertencimento, a gente vê a dedicação de vocês, das esposas de vocês, no trabalho, né? Então, de repente, você passa lá e, de repente, qualquer dia desse, olha, filho, você suba lá no departamento pessoal, e, enfim, quando você chega lá, você está demitido, né? E a empresa acaba, eles não falam por que você foi demitido, mas você sabe. Sim. Você sabe por que você foi demitido, né? E, de repente, ou seja, você teve oportunidade, mas você aproveitou essa oportunidade muito mal, né? Tá? Eu tenho até um texto que eu gosto muito, que é a questão de Eliseu. A Bíblia fala que Eliseu estava com 80 anos de idade. O ministério profético, ele termina sempre com a morte do profeta, né? Isso é automático, né? Enquanto o ministério pastoral, tudo termina com a morte do profeta, biblicamente falando, né? E Eliseu teve uma história muito bonita, né? Principalmente com Elias, né? Foi o sucessor de Elias, pegou a capa e tal. E Jeoás, ele era rei de Israel. Eliseu, nessa época, era chamado de profeta velho, né? Profeta velho. E Jeoás foi pedir uma orientação para ele, porque ele estava com um desafio muito grande, que ele estava sendo desafiado pela Síria, né? Pelo povo da Síria. E vai buscar uma orientação, e o profeta, mesmo velho, mas recebia mensagem de Deus, e ele recebeu a mensagem. Pediu para que ele pegasse 6 flechas, né, que cabiam no alforje. Ele pegou essas 6 flechas. E ele buscou o profeta orientou ele e disse para que ele pudesse lançar as flechas no chão. É uma história muito resumida, porém, a Bíblia diz que, no versículo 2 Reis, capítulo de número 13, e verso 18, e disse mais, isso é Eliseu, a Jeoás, o rei, toma as flechas e toma-as. Então disse o rei a Israel, fere a terra. E Jeoás feriu, a Bíblia diz, e feriu 3 vezes e cessou. Ou seja, ele tinha 6 flechas. Ele só lançou 3 flechas. Então o homem de Deus, profeta Eliseu, se indignou, ficou irado muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até consumi-lo na sua totalidade. Porém agora só 3 vezes ferirá os sírios. Ou seja, ele teve uma iniciativa positiva de procurar o homem de Deus, Eliseu, e recebeu uma orientação profética, com certeza vinda de Deus, para que ele atirasse as 6 flechas. Né? Ou seja, ele começou bem, né? Ele procurou bem. Porém, a Bíblia vai dizer que ele atirou apenas 3 flechas. Né? E dá para entender que o intuito, né? ou seja, de Eliseu, é que ele tivesse sucesso, né? Ele tivesse sucesso na totalidade, que ele vencesse na totalidade. Sim. Porém, ele foi negligente, ele não teve uma percepção, ele não teve um discernimento espiritual, porque aqui esse texto tem a ver com o espiritual. Porém, ele atirou só 3 flechas. Consistência. Consistência, persistência. Interessante que eu olho aqui que o rei ficou triste. Ou seja, Eliseu ficou triste. Ele se indignou, rapaz. Você deveria ter atirado na sua totalidade. E agora, porque você atirou só as 3 flechas,
você vai vencer o inimigo parcialmente, não totalmente. Ou seja, você vai ficar com o calcanhar de Aquiles aí te provocando, né? Era uma parte do povo da Síria. Ele ia eliminar só apenas a metade, tá? Então, nesse intuito sobre oportunidade perdida, eu tenho assim comigo que há um texto bíblico que eu gosto muito, eu quero até trazer para vocês aqui, é sobre Abinadab e Obed-Edom. Então, eu queria até fazer uma comparação aqui. Nós sabemos o que representava a Arca do Concerto. Ela representava literalmente a presença de Deus. Né? E era muito respeitado isso. Uhum. Ela ficou um tempo no tabernáculo, depois ela passou a ficar dentro do templo, né? E quando da travessia do Jordão, a Arca da Aliança ela ia na frente com os homens. Mas vamos lá. Essa arca, eu quero resumir um pouco o contexto. Abinadab, ele teve a oportunidade de ter essa arca dentro da sua casa. Então, eu não sei como é que vocês podem imaginar. A Arca do Concerto, a presença de Deus dentro de uma casa. É muita riqueza, né? Muito privilégio isso aí, né? Que oportunidade. Que oportunidade. Foi de oportunidade, né? E a Bíblia diz que Eleazar, o filho, ficou para cuidar dessa arca, né? Ficou escalado para cuidar dessa arca. Eu estou falando de 20 anos, hein? 20 anos dentro da casa de Abinadab. E a Bíblia encerra, são 2 textos, né, que encerra dizendo que nada aconteceu dentro dessa casa durante 20 anos. Nada mudou, não teve prosperidade, não teve uma espiritualidade, assim, mas o que nós podemos, o texto não fala, mas a gente podemos fazer assim uma conjectura. Né? O que eu posso entender disso? É que a família, não deram o devido valor, não aproveitaram a oportunidade ímpar, talvez única, de ter a arca dentro da sua casa. Então não houve prosperidade nenhuma, nada aconteceu. A Bíblia não fala, não dá um exemplo de nada que mudou naquela casa para positivo. Né? Mas, em contraste ao que aconteceu com Abinadab, a gente vai ver, tem um texto, que vai falar da casa de Obed-Edom. Vocês conhecem bem essa história? Que essa arca, Davi, até pelo fato de um incidente que aconteceu, que eu também não quero entrar em detalhe, essa arca ela foi para a casa de Obed-Edom. Obed-Edom morava numa casa de tabeira. Né? Flávio José fala que era um vilarejo, né? Um lugar assim até indesejável. Né? E aconteceu um incidente com a arca, houve morte, vocês sabem disso, que levaram a arca de uma forma com bois, né? E era para levar com varão, e 4 pessoas, enfim. Então Deus tinha dado um modelo e eles não quiseram quiseram inventar alguma coisa, houve uma inovação e isso Deus não se agradou. Aí teve morte, vocês sabem disso aqui. Uhum. Aí ninguém queria ficar com a arca, mas Obed-Edom falou assim, deixa essa arca aqui. Que é interessante o que aconteceu. A Bíblia fala que depois de 3 meses, exatamente 3 meses, são 2 textos que definem a história. 3 meses, a casa de Obed-Edom foi abençoada. Meu Deus. Havia esterilidade animal, havia esterilidade em questão da esposa, mas a Bíblia fala que tudo isso foi transformado, foi mudado. Houve um grande milagre. Eu estou falando de um contraste de 20 anos para 3 meses. Ou seja, Obed-Edom também teve a oportunidade de ter a Arca da Aliança dentro da sua casa. Para ser abençoado. Mas a Bíblia diz que Deus a abençoou toda a sua casa, toda a sua família. O que eu posso entender? Quando a arca entrou, ele reuniu a família e disse, olha,
nós vamos separar o melhor lugar para essa arca. É. Não vai ser no porão, não vai ser no quarto do fundo. Meu A arca Deus. vai ficar no melhor lugar. Quem sabe tirou um aparelho, uma televisão, né? Tava ali e tirou, assim, ela vai ficar aqui. E com certeza cuidou da arca, tirou o pó da arca e reverenciava a arca, honrava a arca. E a Bíblia diz que por essa atitude tudo mudou na casa dele. Tudo mudou. Tudo mudou, né? Oportunidade. É tão interessante o Ítalo, Maxwell e Júnior. Vocês conhecem a história que quando Davi veio buscar a arca, Binadab, o Obed-Edom disse: mulher, se você quiser ficar aí, você fica. Mas eu vou com essa arca. E a arca foi para Jerusalém. Ele não perdeu a oportunidade. A oportunidade vinha para cuidar da arca lá no templo. Ele diz assim: estou aqui. Surgiu uma vaga de música. Ele diz: olha, oportunidade, eu estou aqui. Você viu uma vaga para ser guardião da arca? Ele diz: eu estou aqui. Ele aproveitou todas as oportunidades, né? Juntamente com a sua família, foi abençoado. Então, existe oportunidades mal aproveitadas, perdida, né? Podendo assim, perdida. Existe oportunidade mal aproveitada. E existe oportunidade que você abraça, você aproveita. E os resultados são todos positivos, né? Isso me faz lembrar, Júnior, inclusive do exemplo dos judeus, né, professor? Os judeus, eles esperavam a chegada do Messias por muitos anos. Eles se preparavam, tinham mestres, tinham doutores, mas quando o Messias se apresentou até eles, eles não puderam reconhecer. Então a Bíblia diz o quê? Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Olha que oportunidade perdida. Bem colocado, Que oportunidade perdida, né? E nos bastidores, nós estávamos falando sobre Judas, Sobre Judas. que caminhou com o Senhor Jesus, Foi um dos 12. foi um dos 12 e deixou essa oportunidade passar. Então, muitas das vezes a gente está dentro da casa do Senhor, nós recebemos o Evangelho na nossa vida, e o que nós estamos fazendo? Porque nós estamos caminhando, nós somos discípulos de Jesus dentro da casa do Senhor, e às vezes a gente deixa as oportunidades passar. Pastor, às vezes a gente não se acha capaz de fazer alguma coisa, é dado uma oportunidade para ser um regente, para ser um líder, ou para qualquer outra coisa. É interessante, pastor, não te cortando, Bia, mas comentando sobre esse assunto, aí nós vemos o contraste dessa situação. Por exemplo, estava conversando com o Ítalo ontem, pastor, tem Zaqueu, né? Que ele viu Jesus, o que ele fez? Ele correu para subir na figueira para ver Jesus. Ele não perdeu aquela oportunidade. Sim, me colocado. Ele não perdeu a oportunidade. Então a gente vê um contraste ainda entre uma situação e outra, né? Na questão de oportunidades. É isso aí. Só pegando o gancho da Bianca aqui, tá tudo dentro do que nós estamos conversando aqui. Sim. Como líder da igreja, pastor da igreja, a gente ora a Deus, né? Principalmente é uma responsabilidade muito grande você dirigir alguém e até mesmo para colocar uma responsabilidade naquela pessoa, né? Você pensa, você olha de uma forma racional, primeiramente, mas você tem também aquele viés de ser guiado por Deus, e realmente é o que acontece, né? Alguns, não, pastor, não estou preparado, nunca pensei nisso, olha, eu quero dar um tempo, né? E na realidade é assim, né? Ela não está confiando no anjo da igreja, né? Não está confiando na liderança da igreja, né? E em parte a gente entende, né? Mas eu acredito que deve ser o medo. De repente, me permita dizer aqui agora uma coisa tão interessante, às vezes são filhos de pastores, que viu o pai sofrer, que viu a mãe sofrer, e às vezes eles, não, esse negócio não é para mim, e realmente tem uma chamada, né? Sim. Inclusive tem uma história que é bem bacana a respeito disso aí, engraçada também, viu? Pasmem vocês, eu já fui regente. Quando me converti lá no São Francisco, Júnior, o pastor Miguelzinho, inclusive, pastor Miguelzinho, ele me chamou, falou: filho, eu orei e Deus colocou o seu nome no meu coração. Amém, pastor, para quê?
para reger. Eu falei, reger, pastor? Eu vim do mundo, não tinha esse costume de estar no meio da igreja, de cantar no grupo, divisão de voz, não sabia nada. E ele falou que orou e o meu nome foi no coração dele. Aí eu falei, o senhor orou? Ele falou, orei. E Deus falou que sou eu. Aí ele falou assim, Deus falou que é você. Aí eu falei, amém. Amém. Aí eu fui orar, caí de joelhos lá e comecei a falar com Deus. Deus, o pastor orou, e o Senhor colocou meu nome no coração dele. Agora, mas o Senhor sabe que eu não sei nada de música, não sei nada de melodia, harmonia, ritmo, nada disso. Aí Deus falou assim, olha para o grupo. Quando eu olhei para o grupo da mocidade, tinha a Gemilza, inclusive a regente lá das irmãs, tinha a Grazi, esposa do pastor Júnior também, a Bianca. Aí quando eu olhei para o grupo, Deus falou, pronto, divide aqui. E deu tão certo que eu fui convidado para ser o regente de uma das regionais nossa aqui, e posteriormente fui chamado para ser regente da UJDF. Aí quando me chamaram para ser regente da UJDF, eu falei, opa, chega. Eu falei, olha, não é esse meu chamado. Eu falei, é a minha esposa. Você sabia disso? Ele contou esse caso para nós aí, pastor. Vamos fazer um teste com ele, né? Mas Deus falou, através dessa oportunidade que as outras oportunidades vieram. Exatamente. Às vezes a gente fala, poxa, mas eu não sei fazer isso. Mas Deus está falando, e até um ponto que o senhor colocou 2 vezes sobre o medo. Uhum. E pasme vocês, eu sempre senti uns medos assim. Quando veio a minha gestação da minha primeira filha, eu comecei a ter medo. Eu falei assim, nossa, eu não consigo gravar mais nada na minha cabeça, eu tô sofrendo de amnésia. Até comentei com a Rosa, tá ali nos bastidores. E o medo, ele quis me paralisar de aceitar qualquer coisa. Parecia que eu não conseguia dar conta daquilo. Até que passou uns 2, 3 anos dela, o Senhor foi lá e me deu um puxão de orelha. Falou assim, não, o medo já tá no meu lugar. Ele é o Senhor da sua vida, ele decide, igual o pastor falou. Chamei para ser um regente, aí tô com medo. Ora ao Senhor, porque talvez o medo esteja tomando a decisão por você. E aí Deus falou, o medo tá tomando a decisão no meu lugar. O medo paralisa. O medo, ele é um alerta, é um sentimento. Mas só que agora ele é o Senhor da sua vida. O pastor me convidava para alguma coisa, eu falava, não consigo, não posso. E Deus estava falando, eu sou contigo, eu tô na tua frente, sou eu no projeto e eu não. Então, quer dizer, Deus falou assim, não sou eu mais o Senhor da sua vida. O medo é o Senhor da sua vida agora. E aí ele deu aquele puxão, que a misericórdia de Deus, ela é isso. Ela nos confronta e nos traz de volta. E ele me trouxe de volta. Quando eu falei, não, peraí, o Senhor tem que ser o Senhor da minha vida. O medo não vai mais dominar as minhas decisões. É isso. Eu vou orar, se o Senhor falou, vai. Se Cristo comigo vai, Interessante. eu irei. Você sabe que eu queria fazer uma colocação aqui? Quando a gente olhando para a Bíblia, a gente, pensando em José, por exemplo, né? José, é muito bonito ver José no palácio, né? Palácio, fazendo o que ele fez ali, Governando, tudo, tendo a direção de Deus, mas não começou no palácio. Começou dentro de uma cisterna, né? Dentro de um processo. A oportunidade ela tinha, né? Deus era com José tudo, mas ele teve que passar por todo esse processo, né? Ser acusado, depois ir para a prisão, né? Então, eu sempre vejo assim, né? Que, por exemplo, eu tive uma situação, me permita compartilhar aqui, né? Eu não tinha um sonho de ser um pastor setorial, enfim, mas eu nunca fui de perder as oportunidades, né? Eu sempre abracei as oportunidades, né? Mesmo às vezes não me sentindo capaz, mas porque quem capacita é Deus, né? E eu tinha um temor muito grande de dirigir uma igreja de Guarulhos, né? Tô falando para quem quiser ouvir aí, viu? Uma congregação. Eu achava a congregação difícil, aquela congregação que tinha passado por divisão, né? E lá numa reunião que teve, o pastor fez umas mudanças no domingo de manhã, que eu nunca mais esqueço, né? Quem apanha não esquece, né? Bom sentido, né? E o pastor, ele fez umas 5 mudanças e diz, pastor Aparecido, pastor Wellington Júnior, que fez, ele vai dirigir a congregação de Cumbica. Quando ele falou isso, era aquela velha história, o que eu temia me aconteceu.
Sobreviver. Porém, eu não enxergava, como eu falei, a questão da crise, porque para mim se tornou uma crise aquilo ali, né? Uma crise essencial. É uma história que tem por trás disso. Minha esposa teve vários problemas de saúde com essa mudança que teve, enfim. Mas cheguei na congregação, teve muitas situações, a igreja dividiu também lá na época, né, tal. E foi com outro pastor, porque o pastor dividiu a igreja, enfim. Mas eu tô olhando a vida de José. Aquilo ali foi como se fosse uma prisão para mim. Uma prisão para mim. Teve que passar, né, pastor? E quando eu procurei o pastor, né, ele me dando uma oportunidade, e eu via do outro lado crise. Eu falei, eu estava tão bem onde eu estava, né? Estava tranquilo. Eu estou vendo crise do outro lado. E de repente, rapaz, eu procurei o pastor. Eu falei, pastor, por que você fez isso comigo? O medo vindo. E ele falou assim, rapaz, um dia você ia passar por isso. E chegou o dia. Então, ficamos lá. E lá foi meu trampolim, sem eu saber. Foi um trampolim para que eu pudesse ir dirigir um setor depois de alguns anos, né? Entendeu? Então, o pastor, até o pastor Wellington, ele entende isso, né? E realmente, isso foi para o meu amadurecimento, o meu crescimento, né? Engrossar os meus lombos, né? Para segurar um pouco mais. Teve que passar por esse processo, hoje né, eu dirijo um pastor? setor com 36, 37 congregações aí, e não é fácil, né? Você não é fácil, Júnior. O Ito não é fácil. Eu sou Ninguém é fácil, né, pastor? Só eles dois aqui que Pastor, dá trabalho. e é muito interessante ouvir tudo isso do senhor, que inclusive nós ontem na sala de teologia da FAESP, com o pastor Zé Carlos Ambarspo, o nosso pastor e professor, nós estávamos falando sobre ética cristã e nós fizemos um comentário sobre Abraão, que Deus, ele chama Abraão, um homem incapaz, com mulher estéril, e faz promessa para ele. Então, às vezes nós ficamos na cabeça, será que o sucesso da realização da promessa de Deus depende de um erro ou de um acerto meu? E ele ouviu a voz do Senhor, saiu do lugar onde ele estava, e Deus fez que, de fato, a terra fosse cheia do tipo de gente que ele é. Porque quando nós falamos de Sara, quando nós falamos de Abraão, nós pensamos aí na questão da prosperidade financeira, mas Deus está falando, eu vou encher a terra do tipo de gente que você é. E é de pessoas que confiam na promessa de Deus e na capacitação do Senhor para realizar as coisas. Você sabe uma outra coisa, o Ito e Júnior e Bianca? Eu me lembro que nós tivemos um processo muito grande quando tivemos a pandemia. Sim. Tá? A pandemia. E não foi fácil para ninguém a pandemia, né? Foi fácil para ninguém a pandemia, né? Mas um dia eu escutei um pastor amigo meu, ele chama Júnior, da Paraíba, até visitei ele agora. Então, dormindo, né, gente? Mas eu visitei esse pastor, já pregou inclusive aqui na nossa sede, e ele diz assim, olha, nunca houve na história nossa. Primeiramente, havia uma frase minha que dizia que Deus nos tinha escolhido para aquele tempo. Então Deus nos escolheu, é o nosso tempo, tá? Mas ele diz uma frase que me marcou muito, que impactou. Ele dizia assim, nunca houve para nossa geração, uma oportunidade tão grande de servir as pessoas. Ou seja, na crise, né, aqueles que estavam mais fragilizados precisavam de alguém que pudesse servir, né? E exercitar a piedade, a oportunidade que Deus nos deu de exercitar a piedade, de exercitar o amor, de abraçar as pessoas, de ajudar, visitar e até fazer velório. Eu cheguei a fazer 2 velórios num dia só. Mas, enfim, traz uma palavra de consolo para a família, né? Então, eu quero até pegar esse gancho, né? E dizer que as oportunidades de servir é muito importante isso aqui também. Às vezes a gente passa desapercebido, né, Júnior? Sim. Vocês que são líderes, a gente que somos líderes, né? As oportunidades de servir as pessoas, de servir os liderados, é constante. São oportunidades diárias que nós temos, né? E às vezes nós negligenciamos,
né? Fechamos os olhos, né? Porque às vezes não estamos com o coração naquilo que estamos fazendo. Então, as oportunidades, por isso que eu falei, a vida é feita de oportunidade. Todo dia, toda hora. Eu estou aqui porque eu tive a oportunidade de estar aqui, né? Falando sendo entrevistado por vocês aqui. Então, para mim, é um privilégio. Tá bom, Júnior? Isso aí é interessantíssimo, porque quando nós falamos de oportunidade, meu coordenador, a gente lembra de Saul, né? Saul, o primeiro rei de Israel, e ele teve uma baita oportunidade. Inclusive, ele entra no contexto da oportunidade mal aproveitada, porque ele teve uma oportunidade e ele achou que já estava no domínio de tudo e não precisava mais reportar a Deus as coisas. Sim, sim. É tanto que nesse exato momento a sua dinastia foi retirada e foi passado para Davi. A ponto do cego Bartimeu, lá na frente, ele poderia estar chamando Jesus de Jesus, o filho de Saul. Mas ele perdeu a dinastia no exato momento que ele achou que ele era mais do que a orientação divina e saiu a dinastia dele e foi colocada a Davi. E Davi teve a grande oportunidade também contra Golias, né? Quando ele foi chamado, ele não perdeu aquela oportunidade. Ele viu que ali era o momento dele, né? Enquanto Golias achava que já tinha vencido, Davi viu ali a oportunidade. Então, a questão da oportunidade, ela é tremenda. E o gigante era grande, né? O gigante era grande. E para os nossos jovens pastor, que estão na igreja, estão servindo ao Senhor, que baita oportunidade que eles têm de ser jovens, que muitas das vezes cresceram em um lar cristão e estão na igreja. Quais oportunidades, assim, que o senhor vê para o jovem que é cristão? Veja bem, você tocou num assunto muito importante. Primeiramente porque os jovens, ele não tem tanto compromisso como tem o casado, né? Não é assim, Ítalo? É verdade. E eu falo para eles, pastor, aproveita essa fase. Enquanto vocês estão solteiros... Não tem uma esposa que fica ligando, oi, tô precisando disso, passa aqui, lá, Mercado. não sei o que, mercado, levar no parque, ela vai viajar, e sabe como é que é, né? Mas faz parte do casamento isso, né? É um processo. Agora, os jovens, eles têm mais liberdade, né? Com certeza, né? De repente estão estudando, estão trabalhando, e alguns às vezes não querem nem namorar, porque eles querem terminar o estudo, coisa toda, tá? Mas eu penso que hoje, mais do que nunca, rapaz, a rede social tem atrapalhado muito o jovem. Eu queria que vocês abordassem isso, né? E desviar do foco dos jovens, né? E por que não dizer até dos adultos, né? Porque poderia fazer tanta coisa, servir as pessoas, e estão perdendo a oportunidade porque se tornar escravo da rede social, né? As pessoas ficam ali horas e horas, 5, 6, 7, 8 horas por dia. Mas a questão dos jovens, eu penso sim que eles, até por não ser pessoas casadas e tudo mais, não tem tanto compromisso, eles poderiam se dedicar um pouco mais com relação à obra de Deus, né? Para crescer. É um momento de você crescer, né? Dedicar mais à oração, mais à leitura da palavra, né? Eu fiquei muito feliz, o Bianca. Sim. Nessa formatura que nós tivemos, inclusive a Rod se formou. Quem mais se formou? Teóloga. Você se formou, Bianca? Não. Nem começou. Vou para a próxima, pastor. Outro podcast a gente conversa sobre isso. Oportunidade. Não deixar a oportunidade de passar. Então, quando eu olhei aquele adolescente de 15 anos, né, todo empolgado. Né, e ele continua, pastor, ele está fazendo médio. Ele teve uma oportunidade de fazer o curso básico, né, como todos tiveram. Né? Nós oferecemos até bolsa. E fiquei muito feliz que ele abraçou a oportunidade. E com certeza, né, ele está se preparando para um futuro. Tá certo? Um futuro até de um pastor e de um ensinador, né? Então, agora, por que as pessoas não abraçam a oportunidade? Às vezes não é falta de dinheiro. É preguiça. Falta de interesse. Falta de interesse. Né? Enfim, e acaba... Né, a oportunidade, para mim, é como aquela água corrente que passa. Ela passa, mas ela não consegue voltar mais. Né? Não é um lago com água parada, mas ela passa, entendeu? Enfim,
Ou você pega, ou você larga. E comparado a jovens não cristãos, a gente pode dizer que eles têm a oportunidade também de ter ensinamentos. Quem frequenta de quarta-feira e vê os ensinamentos que a gente tem durante direcionamentos de Deus o tempo todo, em todas as áreas da vida. Então, uma baita oportunidade de servir ao Senhor e receber esses ensinamentos. E lá fora, eles estão já na frente, às vezes, de muitos jovens que não têm ensinamentos ou caem em vícios, que eles foram poupados ali de estarem dentro da casa do Senhor todo esse tempo. Então nós falamos do medo como um grande vilão que nos faz impedir de aproveitar as oportunidades, e também as distrações. As distrações também nos tira do foco, né? Do objetivo, para agarrar e aproveitar esse vento favorável de levantar as velas. Sim, Pastor, falando essa questão de oportunidade, eu estava lembrando aqui no meu início, né, de carreira, tem alguns anos, poucos anos aí. Com meus 18 anos eu tinha vontade de trabalhar registrado, pastor. Eu sempre trabalhei, mas sem registro. E eu tive a oportunidade de trabalhar no ramo de elevador, só que era na construção civil, na montagem. Só que era meu primeiro emprego registrado, só resumindo, e eu fiquei uns 2 anos 1 ano e pouco nessa empresa, e depois eu vi que eu queria continuar, mas não ali naquele segmento, né? Queria ir para a área técnica, fui fazer um curso profissionalizante. E eu fiz esse curso e entrei numa outra empresa. E o encarregado na época falava que eu tinha que fazer hora extra, não podia fazer o curso. Eu falei, não, eu preciso de fazer o curso, porque eu estava enxergando algo à frente. Né? Quando eu terminei esse curso, no mesmo ano que eu terminei, a empresa que eu estava, ela faliu, onde eu estava trabalhando. E ali eu vi aonde eu tive a oportunidade, aproveitei a oportunidade que eu tive, literalmente, porque eu estudei, a empresa, ela faliu, onde eu trabalhava, então muitos ali ficaram sem saber o que fazer. O que eu fiz? Eu entreguei o currículo na porta da empresa onde eu queria trabalhar. Me preparei, fiz o curso profissionalizante e eles me chamaram. Então, assim, eu aproveitei a oportunidade, né? Então, coisas que muitos jovens hoje em dia acabam deixando passar essas oportunidades, né? Então, é importante a gente aproveitar essas oportunidades. Você sabe que, me permita, estou lembrando aqui que Jesus entrou em Jerusalém, né? Ele chora em Jerusalém. E por quê? Porque eles não reconheceram o tempo da visitação e oportunidade que eles tiveram do Senhor. Jesus chorou, né? E eu tenho certeza que Jesus ainda está chorando ainda. Quando, às vezes, nós perdemos grandes oportunidades, né, de ser usado por Deixamos Deus, passar as oportunidades, né? Isso que o Júnior falou, pegando o gancho dele, foi interessante porque as oportunidades, às vezes elas vêm, mas a gente precisa estar pronto. Eu acho que foi isso bem que ele colocou. Sim, entendi. Foi até um jovem que tinha falado, se vocês forem fazer alguma pergunta sobre a oportunidade, ele falou algo parecido, e é isso. Quando que a oportunidade vem? Como que eu vou atrás da oportunidade? Não, a oportunidade ela vai vir, mas você precisa estar pronto. Igual você estava fazendo o curso, à espera de quando eu tiver essa oportunidade, eu tô pronto. Tô pronto. Nesse gancho, desculpa um pouquinho, nesse gancho aí, vocês que estão aí no mercado de trabalho, vocês sabem que existe hoje empresas trazendo pessoas de fora do Brasil, trazendo pessoas até da Índia, né? Vi falar. O que está acontecendo? Tem emprego, mas não tem pessoas capacitadas para assumir. Profissionalmente não tem qualificação para assumir. Então, estão trazendo pessoas de fora. Ou seja, pessoas que tiveram oportunidade, né, de fazer um curso superior e não fizeram. Né? Então, é muito importante a gente pensar nisso aí também, falando dessa questão de oportunidade. Né? Tem um livro, inclusive, um dos nossos pastores, que passou aqui pelo setor, ele distribuiu para todos os dirigentes. É o livro As 15 Leis do Crescimento, do John Maxwell. Sim. E aí, dentro desse, inclusive é uma das leis, ele fala assim, que nenhum vento é favorável se você não tem um porto de destino. E aí acaba encaixando o exemplo do Júnior, falando sobre a questão do preparo e você ter um objetivo. Hoje, a gente está falando para um público jovem, que é cristão, que serve a Deus e que tem, ou deveria ter, um porto de destino, e nós não podemos perder essa oportunidade de estar preparados, né, diante de Deus para a gente chegar no nosso alvo e atingir o nosso objetivo. Sim.
nós temos aqui mais a questão da oportunidades na crise, pastor. Tá. Que nós, inclusive, dá para começar com a história de Antônio. Eu falei, vocês conhecem o Antônio? Só deu risada, né? Suspense Você aí. conhece o Antônio? O Antônio, pastor, foi um jovem estudante de medicina e o pai dele foi assassinado, ainda quando ele estudava medicina. Inclusive, está dentro das Oportunidades Disfarçadas, é o nome de um livro. E Antônio estudava medicina e teve uma tragédia na sua casa. O seu pai foi assassinado. O pai era proprietário de uma padaria. E Antônio teve que abandonar a medicina, voltar para a padaria para assumir os negócios da família, até começar a andar sozinha a padaria. Quando a padaria começou a andar sozinha, ele voltou para a medicina e com um tempo ali, ele percebeu que não era mais aquilo que ele queria. Ele queria continuar nos negócios da família. Então ele volta para a padaria, ele abandona o curso de medicina e ali ele tenta engajar a padaria, fazer um produto diferenciado e tal. E ele procura saber o que em São Paulo poderia ter de alimento para ele aumentar, expandir o seu negócio. E aí ele conhece um cozinheiro árabe. E esse cozinheiro árabe fala, olha, que tal fazer umas esfirras, uns quibes. E Antônio, ele abraça aquela ideia e ele monta que hoje é a maior rede de fast food de comida árabe do mundo. E a segunda maior rede de fast food do Brasil, que é o Habib's, em 1988. Porque às vezes, pastor, nós podemos ter jovens, eu acredito que tenha jovens no nosso setor, o senhor citou a pandemia, que está vivendo um cenário de crise, de luto em casa, e como enxergar uma oportunidade dentro de um contexto tão caótico como esse. Ô, meu filho, voltando aí na crise que nós tivemos aí, na pandemia da Covid, né? Existe inúmeros testemunhos de pessoas que faliram. Verdade. Isso é fato, tá? Porém, existe inúmeros testemunhos de pessoas também que cresceram, reinventaram, né? Eu tenho um restaurante ali na Avenida São Miguel, próximo ao outro setor, chamado Chico, né? Inclusive, se vocês quiserem lá tem um cubano, né? Com um bife desse tamanho assim, que eles servem. Levar a esposa, né? Tá pra convidando, o pastor tá convidando a gente. Vamos lá, Tá bom, pastor, o senhor tá convidando. Não, pastor, claro. Chico, patrocina nós aqui, Chico. Então, mas o delivery deles vezes 10. Então, multiplicaram o delivery e algumas vezes a gente ia lá, enfim, eles disseram, nós nunca vendemos, nunca crescemos como nessa época. Tem pessoas que, com um ar de pessimismo, eles acabaram falindo, né, e tal, e acabaram fechando, né, fechando. Como eu disse aqui, na pandemia muitos cresceram, né? Interessante, eu estava até comentando com vocês nos bastidores, e o dicionário chinês, vocês podem ver, depois vocês pesquisam, ele tem uma definição um pouco mais apurada com relação à crise, ao caos, né? E é claro que existe a parte negativa, né? De frustração, de perda, algumas coisas, mas o dicionário fala também que é um dos momentos em que as oportunidades fluem, entendeu? Porque é um momento que, na realidade, nós temos muita tendência de nos acomodar. Então, você tem lá o seu comércio, tem o seu negócio, está acomodadinho, bonitinho, está dando para fazer uma coisa e outra, né? Eu até... E, de repente, você não passa daquilo, você não tem crescimento. Zona de conforto. Zona de conforto, né? Eu acho interessante que eu estou lembrando aqui agora que um determinado empresário ele foi visitar uma família muito pobre. Esse empresário tinha um motorista. Aí chega naquela casa, ele bate e tal. Tinha uma referência. Aí quando chegou dentro da casa, a casa toda arrebentada, rapaz, toda arrebentada, caída, fedendo e tanta coisa mais. É uma pobreza, uma miséria muito grande naquela casa e tal. Aí ele fez uma pergunta. Que pergunta foi essa? Como é que você sobrevive? Como
como é que é o dia a dia? Qual o recurso que vocês têm? De onde vem o recurso que vocês têm? Aí eles disseram, olha, é uma vaquinha que nós temos. Nós temos uma vaquinha. Nós temos uma vaquinha. E aí ele ouviu aquilo, estava lá com o motorista, ele falou, vamos embora. Aí ele perguntou, aonde está essa vaquinha? Essa vaquinha está pastando em determinado lugar. Ele falou, chamou o motorista, falou, você entra aqui, vamos lá. Foi até o lugar onde estava a vaquinha. Olha que interessante. Foi até o lugar onde estava a vaquinha e chegou o motorista dele, agora, meu filho, você vai lá, tá vendo aquele barranco lá? Você desamarra essa vaquinha e joga ela no barranco. Mata essa vaquinha. Ah, mano, que isso? O senhor não viu lá? Eles disseram que o sustento dele vem dessa vaquinha. Obedeça, senão você está na rua. Aí ele foi lá, muita dor no coração, derramando lágrimas, foi lá, pegou a vaquinha que estava bem, bem sugada mesmo, né? E jogou no barranco. A vaquinha morreu, exterminou. Ele falou, agora vamos embora para nossa casa. E o motorista sem entender, falou, meu Deus do céu, por que o patrão manda fazer um negócio? O que foi que eu fiz? Que injustiça. Ele perguntou, mas o senhor vai ajudar ele? O senhor tirou o sustento, você vai ajudar ele? Ele falou, não, segura aí. Vai embora. Passa 1 ano, 2, 3, 4 anos. Ele falou assim, vamos lá visitar aquela casa de novo. Foram lá naquela casa. Chegou naquela casa, olhou e falou, rapaz, não parece que era aquela casa. Tava diferente. Bonito, tá um portão bonito, elétrico, tá um carro na garagem, tá, entrou lá dentro, blá. E olhou pro rapaz e falou assim, o que aconteceu, rapaz? Há 4 anos eu vim aqui, era uma miséria. Ele falou, você não sabe o que aconteceu. Mataram a nossa vaquinha. Mataram a nossa vaquinha, que nos dava leite, a gente vendia uma parte do leite, comia outro. O que aconteceu? A morte da vaquinha foi uma oportunidade dele se reinventar. Você está entendendo? Então, às vezes, nós ficamos presos àquela vaquinha, aquele negócio todo ali, Sim. e não se reinventa, não faz uma coisa diferente, não se movimenta, então não se move para melhor, para dar o melhor para a família, né? Então, Sim. às vezes, Deus precisa tirar aquela vaquinha nossa. E Fica no comodismo ali. para que surjam oportunidades para que você cresça, tá bom? Então, Não, perfeito. E biblicamente, pastor, tem um exemplo de Orfa, Ruth e Noemi, que passaram por um momento de crise, né? Perderam seus maridos ali, e Ruth, ela tomou uma decisão de voltar com Noemi, né, para a cidade de Natal. E chegando lá, você vê que ela estava em extrema pobreza, ela vai catar aquilo que cai, né, dos peixes ali e tal, da sobra. Os milho, né? E ali ela tem um encontro com Boaz, ela se casa com Boaz, e devido a esse cenário de crise, ela entra na genealogia de Jesus. Né? Olha que forte isso. Diante de um cenário de crise. Nasce Obed, né? Enfim. Sim. E foi justamente o consolo de Noemi, né? Porque Noemi, até então, ela não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, né? Significa amarga, né? Então, o nascimento de Obed foi que curou ela, né? Curou o coração dela. Mas interessante. É que tem pessoas que estão no mesmo cenário e tomam decisões diferentes. Sim. Igual na cruz mesmo, a gente tem os 2 ladrões da cruz, mas cada um teve um destino diferente porque teve um que soube aproveitar a oportunidade. Então tá no mesmo cenário e você vê pessoas no mesmo cenário, com a mesma situação, com a mesma oportunidade ou com a mesma crise e tomam decisões diferentes. Morre um parente, morreu em todas as casas, mas o que cada casa fez? O que cada pessoa, qual foi a ação, a reação de cada pessoa? Assim como Caim e Abel, eles tiveram aquela baita oportunidade de adorar a Deus para oferecer sacrifício ao Senhor, e Deus se agrada do sacrifício de um e não se agrada do sacrifício de outro. Então isso fala muito de como nós vamos reagir num cenário como esse. As oportunidades bem aproveitadas, nós podemos atribuir na igreja, a igreja do Senhor. Nós como corpo de Cristo, como igreja, que nós não éramos povo de Deus, nós éramos gentios, a Bíblia nos classifica assim, e nós fomos enxertados como jambuzeiros bravos ali na oliveira, e nós louvamos a Deus por isso, que é a igreja do Senhor, que aproveitou essa oportunidade, e a oportunidade está aberta para todo aquele que nele crê, né, pastor? Mas eu acredito que
essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, eu creio que estará impactando vidas, né? E para que as pessoas repensem com relação às oportunidades que aparecem no dia a dia, tanto no mundo secular como no mundo da igreja. Eu comecei falando aqui sobre a definição do latim, que é oportunos, né? Que são o vento que se levanta lá no mar e o marinheiro, né, que está lá no timoneiro, né, ele precisa erguer a vela para aproveitar o vento, né? Sim. Então, na realidade, o que Deus está tratando aqui nessa noite, né? Que nós ficamos atentos aos ventos. E quando esses ventos levantar, levanta a vela. Ô, glória. Levanta a vela. Então, Deus está liberando nessa noite aqui, nesse momento. Eu creio que Sim. isso aqui não é em vão, isso aqui tem um lado espiritual muito grande. Eu sei que vocês estão naquela euforia, né? Então, de apresentar e, enfim, de sair na frente. Mas Deus tem propósitos maiores, né? Então, Deus está liberando ventos aqui hoje, né? Eu creio. E vocês aproveitaram. Isso aqui é um vento que foi levantado aqui. E vocês aproveitaram, né? E com certeza, né? Só erguer essas velas e continuar caminhando. Eu creio que esse será o primeiro de muitos, né? E que vocês não desanimem, entendeu? E ora a Deus, inclusive, com relação aos temas que vocês vão abordar, né? Sim. De repente, existe coisa do momento, né? Que é importante trazer, mas existe também situações que nós estamos vivendo hoje no contexto da igreja que é importante ser abordado, principalmente com relação à família. Eu tenho muito me preocupado com a família, inclusive futuramente, se vocês quiserem me trazer aqui para falar um pouco sobre família, Com né? certeza. Eu gostaria, porque inclusive nós vamos fazer aí para frente, a gente vai fazer um mês da família, e principalmente a gente sabe que a palavra de Deus é um remédio, né? É um remédio, tá certo? E o púlpito, através da pregação da palavra, promove cura para as famílias, né? Domingo, você estava no culto domingo? Sim, E sim. a gente tratou de um assunto e a gente teve que falar um pouquinho mais forte, porque eu creio que o confronto é que promove a mudança, né? Então, às vezes, a gente fica só aqueles cultos de refly, e tá aqui, volta, corre daqui, corre dali, e às vezes não produz um efeito tão grande como você confrontar no momento. E às vezes no culto de ensino você não tem tanta gente, você não tem toda a igreja, Sim. e às vezes tem que aproveitar o domingo, né? Mas que Deus abençoe vocês aí e todo sucesso. A gente agradece, pastor. A gente sabe que a agenda do Senhor, os compromissos do Senhor, né, é concorrida a agenda do Senhor, mas o Senhor disponibilizou a estar conosco neste momento, fazendo a abertura deste projeto, e assim, para nós é um apoio muito grande. E eu creio que os jovens que assistiram, que irão, né, assistir, vão aproveitar este momento e refletir sobre oportunidades, né? É uma questão que muitas das vezes passa desapercebido. Então nós trouxemos este tema para que os jovens comecem, e todos nós, né? Nós, enquanto aqui estamos, temos oportunidades, né? Então, que nós possamos refletir sobre esse tema e não deixamos passar as oportunidades que vêm até nós. Então, Deus abençoe, pastor, Amém. por ter estado conosco. A gente está caminhando para o fim, mas eu percebi que de tudo que a gente estava falando aqui, que nós precisamos da direção de Deus, porque nem todas as oportunidades o Senhor está naquele negócio. Verdade, verdade. Exatamente. Então, até nessa igreja que o senhor pastoreou e todos os exemplos que a gente foi dando aqui, eu acho que uma das coisas mais importantes é ter a direção de Deus. Sim, sim. Se eu vou pegar essa oportunidade ou se não é Deus no negócio, né? Então, acho que fica para nossa reflexão. Tudo isso que o pastor falou é uma grande oportunidade para mim, pastor, estar aqui diante do senhor hoje. É uma grande oportunidade, é uma honra de verdade tê-lo aqui, poder ouvir, extrair um ensinamento de uma pessoa que passou por toda essa trajetória que o senhor passou. E a gente poder estar aproveitando essa oportunidade de estar aqui com o senhor, que,
carrega. Eu me emociono, eu vou emocionar aqui. Que carrega. Faz parte da emoção. Ah, então tá bom. Que carrega a presença de Deus. Desde que o pastor pisou ali, a gente até brincou. Não dá pra brincar mais, o pastor chegou. Mas é que ele carrega a presença de Deus. É uma honra tê-lo aqui. Não é só por formalidade, tê-lo como primeiro, mas é saber que o Senhor é um homem que não parou no tempo, tem buscado os ensinamentos e é uma referência. Eu me sinto discipulada e inspirada pelo Senhor ter aberto mão de tantas coisas para estar aqui nos atendendo hoje. Amém. E dizer, vocês têm mais alguma colocação que vocês querem fazer? Se tiver mais, Ítalo agora é Maxwell, agora, é agora. Não, isso. Considerações? É só agradecer mesmo ao nosso pastor Sobre isso, né? pela disposição e disponibilidade, pastor, em estar nos ajudando, né, com toda essa experiência que o senhor tem, nos abençoado, e realmente eu falo das palavras do Júnior, as minhas, da minha esposa, realmente fica um coração muito grato por iniciar nesse projeto com a presença do senhor. Pra gente é confortante. Eu vou precisar falar. Pessoal, deixem o seu like. Isso Quem aí. não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal. A gente tem vários outros temas, igual o pastor colocou, que a gente vai estar orando, apresentando ao Senhor para trazer aqui. As meninas vão abrir a caixinha de perguntas para vocês colocarem lá quais os temas que vocês gostariam de ver aqui nessa mesa. Essa mesa, que é uma coisa que a gente conversou, é um lugar seguro para você extrair. Nós temos diversos podcasts, diversas denominações, mas a gente preparou esse ambiente para que vocês possam extrair de uma forma segura os ensinamentos de Cristo. Então, dê o seu like, se inscreva no canal e pode compartilhar à vontade. E como as meninas colocou, dê um play na sua fé e até o próximo episódio. Amém. Amém. Deus abençoe.